Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração nesta quinta-feira, dia 29 de outubro, do ano da graça de 2020. E fazemos esta oração da manhã na igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, na província de Ontário, Canadá. E somos uma comunidade que foi erguida, foi construída e é mantida pelo trabalho, pelo amor, pela dedicação, pela fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E nesta situação de pandemia, nós na igreja hoje celebramos São Narciso. E São Narciso, pela sua vida, pelo seu testemunho, pode nos animar nesta situação de pandemia. Porque nunca é tarde para recomeçar, para nos animarmos e para darmos o melhor de nós à própria igreja, à nossa família e a nós próprios, vivermos alegres e bem dispostos e, sobretudo, dar testemunho de Cristo através da alegria de viver, porque falta tanto hoje no mundo. Nós vivemos numa sociedade que não sabemos como, até sabemos porquê, mas chegámos a uma situação que não se pode dizer nada, não se pode emitir um juízo, não se pode fazer uma pergunta. Há uns códigos de honra que vieram substituir a moral que foi criada, que foi inspirada por Deus e mantida ao longo de gerações e gerações. Houve grupos, houve ideologias que quiseram partir isso tudo e agora construíram uma moral, umas referências segundo os seus critérios e nada se pode fazer além, saindo fora daquela norma. E é uma sociedade terrível, uma sociedade. E nós, os mais velhos neste momento, temos a obrigação de dizer que fomos felizes a fazer perguntas, a questionarmos-nos, a objectar, a pôr em causa. Não é numa aceitação irresponsável que o futuro virá mais sorridente. Hoje toda a gente vive com medo de ser chamado fascista, de ser antiquado, há uma data de coisas que nos impõem para que nós tenhamos medo de falar, de questionar, de fazer perguntas. Mas a verdade nunca será escondida. E São Narciso pode nos iluminar porque os registros da Igreja revelam que a Diocese de Jerusalém houve um bispo que foi eleito com quase 100 anos e que ele teria morrido com mais de 116 anos. Um facto raro na história da Igreja Católica. Conta-se que Narciso não era judeu. Teria nascido no ano 96 em Bolonha, em Itália. A lembrança que se guarda dele é de um homem austero, rigoroso consigo, porque a austeridade é de alguém que é rigoroso primeiro consigo e depois transmite para a vida, para o mundo, essa austeridade interior, penitente, humilde, simples e puro. Também que, desde a infância, tem demonstrado apego à religião e esperou a idade necessária para se tornar sacerdote. Já se ordenou sacerdote também já tarde e foi ordenado bispo com cerca de 100 anos e teve a graça de viver até aos 116. Num período da Igreja, os bispos eram escolhidos pelo povo, mas a Igreja aumentou
e tornou-se quase impossível. Havia eleições e depois o Pedro de Roma confirmava essa eleição do povo. E este bispo foi eleito, tal como Santo Ambrósio em Milão, que foi eleito pelo povo. Santo Ambrósio nem sequer batizado ainda era catecúmeno, andava-se a preparar para o batismo. Havendo uma desavença, não se entendiam quanto ao nome do novo bispo, Ambrósio achou, porque era advogado, achou aquilo tão disparatado e usou a palavra, e usou tão bem a palavra que o povo começou a gritar: Ambrósio bispo. E também Narciso é um desses bispos santos que foi eleito pela vontade do povo. Um facto tragicamente marcou a vida de Narciso. Ele foi caluniado sob juramento por 3 homens. Um deles disse: que eu seja queimado vivo se estiver mentindo. Outro disse: que a lepra me devore se eu não estiver falando a verdade. Já o terceiro: que eu fique cego se não for verdade o que digo. Portanto, foram jurar falso contra Narciso. E, embora perdoasse a seus detratores, o inocente bispo preferiu retirar-se para o isolamento e em oração num deserto. Mas não tardou para que os caluniadores recebessem o seu castigo. Um morreu carbonizado num incêndio, no qual pereceu também toda a sua família. O outro ficou leproso, e o terceiro chorou tanto em público, arrependido do crime cometido, e ficou cego. Então, que São Narciso, na sua humildade, na sua simplicidade, eleito aos 100 anos, portanto nunca é tarde para a graça de Deus operar em nós, e que viveu até aos 116, teve que se retirar para o deserto porque foi vítima de uma calúnia. E neste dia 29 de outubro vamos refletir e vamos rezar o Salmo 80. O Salmo 80 fala-nos da aliança. Deus fez com o seu povo uma aliança. Deus prometeu proteção e o povo prometeu fidelidade. E aquilo que nós cristãos temos que fazer é prometer todos os dias a fidelidade a Deus e confiar, acreditar na proteção de Deus sobre nós. E diz São Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, sobre este salmo: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que o nosso coração não se desvie do caminho da fé, que somos crentes. E diz então o salmo que fala da aliança entre nós, entre Deus e o seu povo: escutai, exultai no Senhor, nossa força, e ao Deus de Jacó aclamai. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves tocai. Na lua nova soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Porque isto é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Eis que ouço uma voz que não conheço, aliviei as tuas costas de seu fardo, cestos pesados eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim chamaste e eu te salvei, de uma nuvem trovejante te falei, e junto às águas de Meribá te provei. Ouve, meu povo, porque vou te advertir. Israel, se quisesses me escutar, em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido. Porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei,
Abre bem a tua boca e eu te sacio. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem os seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria a minha mão contra o opressor. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo, e com o mel que sai da borracha o fartaria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Exultai no Senhor, nossa força. A leitura breve que a Igreja nos apresenta para nós refletirmos, rezarmos, meditarmos ao longo deste dia é tirada da Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 17 a 19. E diz assim: Irmãos, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É servindo a Cristo, dessa maneira que seremos agradáveis a Deus e teremos a aprovação dos homens. Portanto, busquemos tenazmente tudo que contribui para a paz e a edificação de uns pelos outros. O reino de Deus anunciado por Jesus Cristo não é comida nem bebida, mas é justiça, paz, alegria, humildade no Espírito Santo. É assim que se caminha para o reino de Deus. Hoje temos um texto de um padre da Igreja chamado Atanásio, Santo Atanásio, que fez um discurso contra algumas teorias, heresias, erros doutrinários de um grupo chamado arianos. E Santo Atanásio diz: nas coisas criadas está impressa a imagem da sabedoria. Nas coisas criadas está impressa a imagem do Criador. E diz Santo Atanásio: a forma da sabedoria foi criada em nós e está em tudo. É, portanto, muito justo que a verdadeira e criadora sabedoria reivindique como própria a sua forma em todas as coisas e diga: o Senhor me criou em suas obras. Visto ser a sabedoria existente em nós, quem fala, o Senhor a nomeia como bem próprio. A imagem de Deus está impressa nas obras criadas e também deve estar impressa em nós. A imagem de Cristo deve estar impressa em nós através do batismo. Quem nos vê deve ver a imagem de Cristo. Não é, portanto, criado aquele que é o Criador, mas por causa da sua imagem nas obras criadas, fala destas como de si mesmo. De modo como o Senhor diz: quem vos recebe, a mim recebe, em São Mateus, capítulo 10, versículo 40. Porque sua imagem está em nós, embora não incluído entre as coisas criadas, por ser sua forma e imagem criada nas obras, diz como de si mesmo: o Senhor no início dos seus caminhos me criou. A forma da sabedoria foi dada às criaturas para que o mundo nelas reconhecesse o Verbo, seu artífice, e pelo Verbo o Pai. Na verdade, é o mesmo que Paulo ensina, porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto para eles. Deus lhes manifestou,
pois desde a criação do mundo, através das suas criaturas, as realidades invisíveis são contempladas pela inteligência. São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 20. Por conseguinte, o Verbo, por natureza, de modo algum é criado, mas este trecho deve ser entendido a respeito da sabedoria que se diz estar a ser verdadeiramente em nós. Santo Atanásio, neste texto, diz, ao contrário do que o mundo quer provar, e hoje muitos dos nossos governos, muitos dos irmãos que nos encontramos, de pessoas que vão perdendo a fé, dizem que a religião é uma criação do homem. Portanto, podemos fazer o que quisermos. Quando o testemunho dos apóstolos, dos padres da Igreja, a tradição da Igreja, nos diz para nós descobrirmos a imagem do Criador nas coisas criadas. Não foi o homem que criou Deus, foi Deus que criou o homem. Não foi a natureza que criou Deus, foi Deus que criou a natureza. Entretanto, se alguém não quiser acreditar nisto, responda-me: há ou não sabedoria nas coisas criadas? Se não há nenhuma, como é que o apóstolo se queixa com as palavras? Pois que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Ou se não existe sabedoria, porque se comemora na Escritura a multidão dos sábios. Pois o sábio, atemorizado, afasta-se do mal, e com sabedoria constrói a sua casa. O Eclesiastes também diz: a sabedoria do homem iluminará o seu rosto. Capítulo 8, versículo 1. E censura os temerários com as palavras: não digas, porque é que os tempos passados foram melhores do que os presentes? Não foi com sabedoria que indagaste isto? Então, se nas coisas criadas há sabedoria, como o filho de Siraque atesta, difundiu-a em todas as suas obras, em todos os mortais, conforme o seu dom, e concedeu-a aos que a amam. Esta difusão não foi absolutamente da sabedoria, a sua natureza que subsiste por si mesma e é ungida, mas daquela que se expressa no mundo. Que há, pois, de incrível que a própria sabedoria criadora e verdadeira diga a respeito da sabedoria e ciência, forma ou figuras suas, difundidas no mundo, como se fosse si mesma. O Senhor me criou em suas obras. A sabedoria existente no mundo não é criadora, mas foi criada nas coisas. Por ela, os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Santo Atanásio, um padre da Igreja, que viveu nos anos 300 e tantos, diz-nos para estarmos atentos à sabedoria. Em tudo o que contemplamos vemos a imagem de Deus, do Criador. Hoje vivemos num mundo em que se tenta negar o Criador e querer fazer crer que é a própria criação que cria o Criador. É assim a filosofia do mundo atual. E é um erro tremendo. Nós cristãos somos chamados a ver nas criaturas, no criado, a beleza da sabedoria do Criador. E nesta manhã, coloquemos as nossas preces com humildade diante de Deus. E digamos com fé: iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Nós vos damos graças, Senhor, porque iluminaste por meio do vosso Filho Jesus Cristo. Concedei-nos a sua luz ao longo de todo este dia. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Que a vossa sabedoria hoje nos conduza para que andemos sempre pelos caminhos de uma vida nova. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos.
Ajudai-nos a suportar com paciência as dificuldades por amor de vós, a fim de vos servirmos cada vez melhor na generosidade de coração. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Dirigi e santificai os nossos pensamentos, palavras e ações deste dia. E dai-nos um espírito dócil às vossas inspirações. Iluminai, Senhor, os nossos caminhos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor, luz verdadeira e fonte de toda a luz, concedei-nos preservar na meditação da vossa palavra e viver iluminados pelo esplendor da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia e que São Narciso nos inspire. Eleito bispo com quase 100 anos e enfrentou as injúrias, os falsos testemunhos perante certos acontecimentos, certamente da vida, movidos pela inveja, pelo ódio, pelo rancor. Que São Narciso nos inspire que não há idade para dar testemunho da alegria de viver que Deus incutiu em nós, que ninguém desanima mesmo nesta pandemia. A vida de São Narciso ilumina-nos, dá-nos sentido para que aprendamos a olhar para a vida com tudo belo. E como Santo Atanásio nos diz, olhemos nas criaturas a imagem do Criador. Descobramos nas coisas criadas a beleza de Deus e a sabedoria de Deus Criador. Bom dia.